dia e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as principais diferenças entre vírus e bactérias. Eu tenho notado que com o Covid-19, essa pandemia que nós enfrentamos, esses termos vieram à tona e muitas vezes as pessoas não são capazes de diferenciar e às vezes fazem confusão, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar com as bactérias. Primeiro ponto, a gente tem que saber que as bactérias são consideradas seres vivos. Elas possuem uma série de características que nos permite dizer que elas são seres vivos. Elas possuem um metabolismo próprio, elas conseguem se reproduzir, têm material genético, tá? Então elas conseguem sintetizar substâncias no interior da célula, tá? Então elas são consideradas biologicamente seres vivos. Já os vírus, a gente não tem um consenso em biologia entre os cientistas se eles devem ser considerados seres vivos ou não. O fato é que ele possui tanto características de ser vivo quanto características de seres não vivos. E é isso que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Tá? Então eu até coloquei aqui no nosso quadro ser vivo e pontos de interrogação. As bactérias elas são indivíduos unicelulares. O que significa? Ela é constituída de uma única célula. Certo? Essa é uma característica básica. Na biologia nós temos uma coisa chamada teoria celular, que diz que todo ser vivo precisa ser constituído de célula. Então a bactéria, ela atende a essa premissa básica, ela é unicelular. Já os vírus, eles são acelulares, eles não têm uma constituição celular, tá? Eles não são uni nem pluricelulares, nem multicelulares, são acelulares, sem células. As bactérias são indivíduos procariontes, que significa que o material genético ele não está dentro do núcleo, ele está disperso no interior dela. Tá? Ela não tem a carioteca que delimita o material genético no núcleo. Tá? Os nossos vírus eles têm uma estrutura basicamente proteica, como eu disse para vocês, não tem célula aqui. Então o capsídeo, o envelope que compõe a estrutura viral, eles não são células, não são feitos de células. É basicamente proteína. O material genético que está presente nas bactérias é o DNA. Já o material genético presente nos vírus pode ser o DNA, o RNA ou ambos. Tá? Então essa é uma característica que ambos possuem. Eles têm essa molécula da informação, é a molécula que carrega as informações, né? Nelas estão contidos os genes, que são sequências aí de bases nitrogenadas específicas que codificam a produção de alguma proteína. Então essa característica ela é comum para ambos. A bactéria ela pode ser parasita ou não. Tá? O parasitismo é uma relação ecológica onde o indivíduo precisa do outro para sobreviver, para realizar o seu ciclo reprodutivo. Ela pode ser parasita ou não. Tá? Inclusive, em alguns casos, na espécie humana, a gente utiliza as bactérias, elas são benéficas para nós, como por exemplo na flora intestinal, né, no processo de digestão, tá? Também para fazer aí o queijo, por exemplo, iogurte, né? A gente utiliza uma bactéria chamada lactobacilo. Tá? Já os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam parasitar alguma coisa, uma célula específica de um tecido ou uma bactéria, para que eles consigam realizar o ciclo reprodutivo deles. Então eles não conseguem se reproduzir sozinhos. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. É importante lembrar que os vírus que infectam bactérias eles são chamados de bacteriófagos. As bactérias elas são sensíveis a antibióticos, inclusive no início da pandemia do Covid-19, muitas pessoas acharam que com antibiótico você conseguiria acabar com os vírus, mas na verdade isso não acontece. Tá? Os vírus eles são insensíveis a antibióticos, eles são tratados de outras formas. Coloquei aqui como exemplo, né, de enfermidades, doenças provocadas pelas bactérias, o botulismo, o tétano, a leptospirose, a tuberculose, o T-sol, a hanseníase também é uma doença provocada pela bactéria. É importante a gente saber sobre ela que nem sempre ela vai provocar um problema. Tá? Às vezes a gente utiliza ela, às vezes ela é benéfica para nós. Tá? Já os vírus aqui, eles são tratados com antivirais, esses antivirais agem principalmente nos sintomas dos vírus, então basicamente eles não agem diretamente contra o vírus, tá? Eles agem contra os sintomas e assim o organismo do indivíduo consegue produzir anticorpos, né, para conseguir combater os vírus posteriormente e se fortalecer. Tá? Para os vírus a gente também utiliza as vacinas. Como é que as vacinas funcionam? Tá? Uma quantidade pequena da partícula viral é injetada no organismo do indivíduo para que
o sistema imunológico dele seja estimulado a produzir anticorpos contra aquela enfermidade, se caso posteriormente ele viesse a ser acometido por ela. É assim que funcionam as vacinas. Como exemplo aqui de doenças provocadas pelos vírus, a gente tem a AIDS, a catapora, ebola, sarampo, a varíola, rubéola, herpes, a zika, a dengue, a chikungunya, o próprio Covid-19 também, né? E eu fiz aqui um desenho representando as principais diferenças entre ambos. Então, outro fato que aconteceu no início do Covid-19 foi que muitas pessoas correram para os supermercados para comprar sabonetes antibacterianos, né? Quando, na verdade, eles possuem a mesma eficiência do que os outros sabonetes para lavar as mãos, para a higienização das mãos. Por quê? Porque ele é contra bactérias, não contra vírus. Tá certo, pessoal? Então aqui algumas diferenças entre os vírus e as bactérias. É importante saber que são indivíduos completamente diferentes, com uma estrutura diferente, com um ciclo reprodutivo também diferente. Tá? Eles vão ter algumas semelhanças, como por exemplo, o ciclo reprodutivo, que é muito rápido. Em um período muito curto, o número de indivíduos ele dobra. Então é bem rápido e eles são invisíveis a olho nu, mas são as únicas semelhanças. Ok? Por isso que é importante saber, porque os tratamentos também são diferentes. Tá certo? Pessoal, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou me mandar uma mensagem, que a ideia é gravar outros vídeos esclarecendo outros assuntos. Tá certo? Até mais e tchau!